Dom José Falcão, existe salvação fora da Igreja Católica? Não. Não se assuste com a resposta, porque eu vou responder com a Igreja e tem uma lógica profunda esse não. Para nós compreendermos por que não existe salvação fora da Igreja, isso não tem nada de mesquinhez, não tem nada de arrogância, não tem nada de petulância. Eu diria para todos os cristãos, dizer que sim é desconhecer a Bíblia, é desconhecer a palavra de Deus escrita. Vamos começar pelo primeiro argumento. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Eu pediria a você que pegasse sua caneta e anotasse ou conferisse na sua Bíblia. Atos, capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus. Somente Ele salva. Não existe outro meio de salvação. Jesus foi contundente ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o primeiro dado, mas não é o único. Você anotou Atos capítulo 4, versículo 12. Agora você vai anotar Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus não é uma cabeça afastada do corpo. Jesus é cabeça da igreja, que é o seu corpo. Você se olhando no espelho, constata que a sua cabeça está intrinsecamente unida ao seu corpo. E não se concebe sua cabeça sem o corpo. E você não pode separar a sua cabeça do seu corpo. Cristo, o Salvador, só Ele salva, está unido ao seu corpo, que é a igreja. Portanto, propriamente falando, fora da igreja, ou seja, fora do corpo, não há salvação, porque esse corpo está unido à cabeça, e a cabeça, por sua vez, está ligada ao corpo. É simples demais. Agora vamos àquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre isso, citando dois importantes parágrafos do Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, capítulo 14, e Lumen Gentium, capítulo 16. Permitam-me citar o Catecismo da Igreja Católica, citando esse texto magistral para explicar por que fora da Igreja não há salvação. Número 846 do Catecismo da Igreja Católica. Como entender esta afirmação, com frequência repetida pelos padres da Igreja? É uma afirmação que já é comum, recorrente nos primeiros séculos da Igreja. Os padres da Igreja dos 6 ou 7 primeiros séculos usavam esta afirmação com muita tranquilidade. Isso é um ponto comum dentro da Igreja. Porque esta afirmação tem sua razão de ser, diz o Catecismo. Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja, que é o seu corpo. Você, quando decide caminhar, quem decide é o seu cérebro. As pernas funcionam comandando, atendendo ao seu cérebro. A cabeça age por meio das pernas. A cabeça age por meio das mãos. Os nossos membros executam aquilo que a cabeça decide. A cabeça é Cristo. Cristo decide por meio da igreja. Pensemos, por exemplo, Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Pensemos também, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não está perseguindo o próprio Jesus, mas está perseguindo a igreja, que é o corpo de Cristo. Quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Cristo. Mas vamos continuar agora citando o capítulo 14 da Lumen Gentium, Concílio Vaticano II. O texto é magistral. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta.
Agora vem a afirmação mais lapidada do concílio, prestem atenção. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. O texto é magistral e é um texto de 1965. Estamos há 50 anos deste texto. Uma afirmação simplicíssima. Contestá-la com o devido respeito é um convite para que se estude mais a teologia, para que se investigue com mais acuidade textos do Novo Testamento, afirmações do próprio Jesus, afirmações do Novo Testamento. Mas é preciso tratar de uma outra coisa. E aqueles que sem culpa nunca ouviram falar de Cristo e da sua igreja, como ficam? Até agora, para interromper, só para dar um exemplo, a gente poderia pensar alguém, por exemplo, que vive numa aldeia deserta, sim, num povoado distante, que nunca teve acesso à informação e nem catequese, não sabe nem que Jesus existiu. Perfeito. Essas pessoas encaixariam nessa explicação? Perfeito. Continua o raciocínio magistral do Catecismo da Igreja Católica, agora número 847. Esta afirmação, ou seja, essa afirmação do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 14, não visa aqueles que sem culpa desconhecem Cristo e sua Igreja. Vejamos o que diz agora o número 16 da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja. Aqueles que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua Igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. O princípio é magistral. Jesus, certa feita, disse que a quem muito for dado, muito será pedido. E a quem pouco for dado, pouco será pedido. Aqui nós temos um tema muito caro para os padres da igreja. Há determinadas pessoas que estão em condição de ignorância inculpável. A ignorância é a ausência do conhecimento. Há determinada ignorância que é pecaminosa, que é culpável. É a ignorância daquele que deveria saber e não sabe. Ou daquele que poderia sair da ignorância e não o faz. Esse tem culpa. Pensemos o padre que não sabe celebrar a missa, o padre que não sabe pregar, é um ignorante com culpa, porque ele se preparou para isso. Um médico que não sabe operar, a ignorância desse médico é culpável, porque ele não sabe exercer a medicina, mas devia saber porque estudou para obter o título. Essa distinção é muito importante, ignorância culpável, ignorância inculpável. E aqui a igreja muito sábia considera aqueles que sem culpa, portanto, estão na ignorância. Pensemos naqueles que viveram 5.000 anos antes de Cristo, os assírios, os sumérios, os acádios, o Império Romano antes de Cristo, o Império de tantos povos anteriores a Cristo, que nunca ouviram falar de Cristo, podem conseguir a salvação? A frase da igreja é lapidar. Aqueles que sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo, da igreja, mas se esforçam por viver de acordo com os ditames de sua consciência. E neste sentido Deus coloca no âmago de cada ser humano esse princípio, bonum faciendo, malum vitando, fazer o bem e evitar o mal. Isso todo ser humano tem. Ainda é verdade que o conceito de bem e conceito de mal seja diferente naquele povo, naquela circunstância, naquele século, naquele milênio. Mas, vivendo de acordo com os ditames de sua consciência, fazendo o bem, ainda que um bem objetivamente, à luz da revelação hoje, não necessariamente o bem como concebido pelo Novo Testamento, mas no ditame da sua consciência. A convicção, o conceito, a noção, a formação que ele recebeu acerca de bem e de mal. Se ele, conhecendo o bem na medida de suas possibilidades, no contexto em que ele se encontrava, em completa ignorância inculpável,